pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais um vídeo do Projeto Arte da Escrita. Eu me chamo Rafael, muito prazer. Então, eu estava conversando com uma amiga minha, Safira. Para quem não conhece o canal dela, é muito bom, o canal Fases de Safira. Tá aqui embaixo o link da descrição. E ela me contou de uma galera que está no Facebook com dúvidas em relação ao processo criativo de livros. Bom, só para me apresentar um pouco, eu me chamo Rafael, tenho 25 anos, sou professor de língua portuguesa, ensino redação e literatura também, e eu trabalho com livros desde os 12 anos. Bom, eu atualmente possuo 16 livros publicados, sendo que 11 eu possuo em versão física. Os outros livros estão na plataforma virtual chamada Wattpad. Tem um link também aqui embaixo na descrição para quem quiser conhecer meu trabalho, me mandar perguntas ou até tirar dúvidas por lá também. Vamos lá. A primeira pergunta eu vou ler para vocês aqui, é da Emanuele Silva. Ela botou assim: como vocês fazem para não se perderem no universo mágico de vocês e nas características dos personagens? Então, Emanuele, é muito complicado a gente falar assim, como não se perder no nosso universo, né? Porque só o fato de a gente estar escrevendo, a gente já está se perdendo nesse grande universo que a gente tem da escrita. Para manter o foco, foi o que eu entendi da sua pergunta, é necessário primeiro concentração. Então, assim, quando a gente está num processo criativo que a gente está desenvolvendo a nossa escrita, a gente vem com milhões de ideias a todo vapor. E manter essa concentração é algo complicado. Portanto, eu recomendo que você escreva no momento em que você tenha a sua tranquilidade. No meu caso, eu escrevo sempre pelas madrugadas. Todos os meus livros foram publicados, escritos pelas madrugadas. Então, assim, apesar do pouco tempo, né, porque eu dou aulas, então eu tenho uma rotina também intensa. Então eu tenho que conciliar muitas vezes o tempo. Tinha dia que eu escrevia um capítulo, tinha dia que eu escrevia metade de um capítulo, e eu ia variando, entendeu? Então, assim, a melhor forma de você manter o seu foco é você ter um tempo para que você possa escrever. E caso você não tenha um tempo, você vai ter que distribuir durante seus dias alguns minutinhos aí para que você possa escrever. Caso você não esteja com o computador à sua disposição, tenha sempre um bloquinho de notas na mão, ou um papel e uma caneta para que você possa anotar suas ideias em tópicos, para que você não possa se perder quando você voltar a escrever. E como manter a concentração no personagem? Bom, o personagem é uma característica muito marcante no livro, porque ele precisa ser bem trabalhado para que seu livro tenha um grande interesse no público. Então a melhor forma de trabalhar o seu personagem é você falando um pouco mais da história dele, engrandecendo a sua importância no livro. Nem sempre o personagem principal é o personagem mais importante da sua história. A gente precisa entender que o personagem importante não é aquele que tem o título de principal, é o personagem que mais move o leitor. E nem sempre, muitas vezes o vilão, o antagonista, é um personagem mais marcante do que o próprio personagem principal. Então atenção em relação a isso aí. Vamos lá, gente. Segunda pergunta. É da Cristina Franco. Ela colocou assim: gostaria de entender como um escritor consegue viver da venda de seus livros, já que as grandes livrarias, como a Cultura, por exemplo, exigem 60% do valor de venda e só retornam todo o dinheiro depois de 120 dias. É inacreditável a forma como os autores são desvalorizados em território nacional. Realmente, bom, existe uma grande estratégia de marketing para isso. Como é que funciona? No meu caso, na minha produção de livros, eu tenho 11 livros, como eu falei, né? Mas assim, eu só comecei a ganhar realmente dinheiro na coisa a partir do meu quarto, quinto livro mais ou menos. Por quê? Porque eu entendi que não adianta apenas você saber escrever, você precisa também saber se divulgar. Então isso é muito importante. Quando eu conheci a plataforma Wattpad, através de um colega meu, que foi o João, que foi um aluno que eu fui numa escola dar uma palestra, falando sobre meus livros e tal, a importância da escrita, enfim. E aí o Wattpad é um mundo aberto, né? Um mundo onde você pode publicar seus livros, outras pessoas podem ler e ainda fazer comentários sobre eles. A melhor forma de você ganhar dinheiro com os seus livros é você sabendo que existem diversas plataformas virtuais da internet. Ou seja, várias editoras virtuais. Tem o Clube de Autores, tem a Gbook, tem a Books, tem Editora Garcia, Meta Brasil, enfim, Book 2, tem vários tipos de editoras. No meu caso, a minha forma de divulgação é porque eu trabalho com sala de aula, então eu sou professor. Então eu acabei me tornando figura pública, ou seja, eu tenho a minha grande divulgação através da escola, da biblioteca da escola, entre os meus alunos também, porque a notícia vai correndo, né? A escola sempre vai correndo informações e assim eu consigo atingir um grande público. Então assim, eu tenho uma página no Instagram também, caso vocês não conheçam. O nome da página se chama Gritos no Silêncio, que é o meu livro, o meu último livro que eu escrevi agora recentemente. Eu vou até pegar para vocês aqui. Que é esse livro aqui, é o meu livro Gritos no Silêncio.
É um livro que eu escrevi recentemente. Então temos uma página no Instagram onde a gente pode falar sobre isso. Eu posto lá poesias sobre este livro, novas poesias também de meus próximos livros, enfim, todo o meu trabalho de relação à poesia, à arte, eu estou postando lá nessa página, tá bom? Então assim, como eu trabalho com sala de aula e com professores, eu tenho uma grande alcance de divulgação. Mas para vocês que não trabalham nessa área, que não tem esse contato forte, o que eu recomendo? A plataforma Wattpad é uma das melhores formas de divulgação. Você coloca seu projeto, que é o meu livro, o meu último livro que eu escrevi agora recentemente. Eu vou até pegar para vocês aqui. Que é esse livro aqui, é o meu livro Gritos no Silêncio. É um livro que eu escrevi recentemente. Então temos uma página no Instagram onde a gente pode falar sobre isso. Eu posto lá poesias sobre este livro, novas poesias também de meus próximos livros, enfim, todo o meu trabalho de relação à poesia, à arte, eu estou postando lá nessa página, tá bom? Então assim, como eu trabalho com sala de aula e com professores, eu tenho uma grande alcance de divulgação. Mas para vocês que não trabalham nessa área, que não tem esse contato forte, o que eu recomendo? A plataforma Wattpad é uma das melhores formas de divulgação. Você coloca o seu projeto, as pessoas vão comentando, vão ler seu livro e vão dar críticas construtivas sobre eles. Então a melhor forma de divulgação inicial seria essa. A segunda forma é posteriormente você está tentando publicar no site de uma editora virtual e possivelmente também você está adquirindo a versão física, né, que é o que vai te ajudar bastante, porque você pode estar imprimindo uma versão física e através desse pequeno exemplar você pode estar divulgando para muita gente aí do seu trabalho, da sua faculdade, enfim. Tem vários tipos de possibilidades, tá ok? Mas assim, eu também sei que realmente é muito puxado, né, a questão do marketing, do royale. O royale significa o dinheiro que a gente recebe, né, o nosso retorno. O que acontece? Quando você é um escritor inicial, a editora ela exige um grande patamar de você em relação a custo-benefício. Então assim, muitas vezes você paga, sabe aquele ditado que você paga mais pelo lugar do que pelo que está no lugar? Pois é, então a gente tem este pequeno preço que a gente paga quando a gente é iniciante. Eu entendo você porque eu também já passei por isso, eu sei como é. Então até chegar a um patamar de um possível patrocínio, realmente demora, tá bom? Então tem que ter paciência, continuar escrevendo e utilizar as plataformas virtuais para te ajudar. Próxima pergunta é da Alex Amani. Como vocês fizeram para receber tantas visualizações? E como conseguem escrever as cenas que estão pensando sem perder ou fazer diferente do original? Então, Alex, né? Então, Alex, é algo assim muito relativo. Como eu falei nas perguntas anteriores, para você não perder o foco, você precisa manter a concentração em relação ao seu livro. A questão de visualização, vocês voltam a perguntar sobre o marketing. A questão do marketing é justamente isso, é você saber ter como investir. Primeiro, você precisa ter uma condição, né, que você possa... Quanto mais você tem, mais você investe. Quanto menos você tem, menos você investe. Mas, para quebrar esse paradigma, crie uma página no Instagram, crie uma página no Facebook, ou melhor, faça um grupo de WhatsApp sobre o seu livro, divulgue a sua plataforma no seu status, divulgue no Wattpad, divulgue em sites de livros virtuais que você não paga para publicar. Vale lembrar isso, que as editoras agora, aí, atualmente, você não paga para publicar na versão digital, você só paga para a versão impressa. Então até o seu livro numa plataforma de um site de graça, apenas como forma digital, lá para você poder comprar no site, já é uma forma de divulgação, porque já gera um link e você pode estar compartilhando esse link aí para seus amigos, tá ok? E isso vai te ajudar bastante. Bom, próxima pergunta é da Amanda Marques. Quanto tempo levou para vocês se sentirem satisfeitos com a história de vocês? Eu me apego e recomeço o tempo todo. Nunca está bom. Pois é algo muito complicado, né? Eu também tenho essa questão comigo de nunca tá bom. Mas assim, vou te contar um segredo aqui de escritor para escritor. Nunca vai tá bom. Entenda isso. Nosso livro nunca vai tá bom. O escritor, o autor da obra, ele sempre vê que pode melhorar. E isso é bom. É bom o ser humano ter esse ponto de vista que ele sempre pode melhorar, porque ele não fica estagnado. Ele não fica naquele processo que a gente chama de estaca zero. O ser humano precisa se sentir incomodado com as coisas para que ele possa evoluir, para que ele possa buscar conhecimento. Então essa questão de você ver que nunca está bom, isso é muito bom. Você precisa ver as coisas às avessas, ou seja, você precisa perceber
que essa questão de que não está bom para você pode significar um grande avanço, porque você vai reler mais seu texto, você vai trabalhar mais seu texto, até que ele fique não em uma condição perfeita, mas em uma condição que você considere que está bem estruturada, porque tem também essa questão, né? Não adianta você fazer um livro achando que o livro está maravilhoso e ele não tem estrutura, porque o que faz o seu livro não é o material que o seu livro está também, mas o que faz o seu livro é justamente o conteúdo, o contexto que está seu livro. Eu vejo muitos livros que tem uma capa bem simples, tem uma diagramação, que é a diagramação, tem uma estrutura bem simples, mas a história é muito boa. Então tem que ver esses cuidados também. Claro, você precisa equilibrar a questão do marketing, né, que é a estrutura do livro, o processo, com também o contexto. Você equilibrando as duas coisas, você consegue ter grandes resultados, tá bom? Então concentração em relação a isso aí. Próxima pergunta. Tem aqui duas perguntas, que é do Tadeu e da Vitória. O Tadeu perguntou assim: como fazer a história de vocês bombar? E como conseguir manter o público cativo? É muito difícil você manter um público cativo, vou te dizer o porquê. O público ele está sempre num processo de mudança, então o público ele não está num processo de inércia, ele está num processo de devir, que significa movimento. Então as pessoas elas estão sempre em devir, estão sempre se movimentando, então é preciso também que você se atualize. Como eu falei em algum vídeo anterior que eu vou postar aqui no canal, eu já postei, não lembro, a gente precisa entender que a gente precisa manter um vocábulo próximo ao leitor, ou seja, você precisa manter um vocábulo, uma forma de escrita que seja próxima da realidade do seu leitor. Não adianta, esse é um conselho fundamental, não adianta você escrever um livro com inúmeras palavras bonitas, sendo que o seu é preciso também que você se atualize. Como eu falei em algum vídeo anterior que eu vou postar aqui no canal, eu já postei, não lembro, a gente precisa entender que a gente precisa manter um vocábulo próximo ao leitor, ou seja, você precisa manter um vocábulo, uma forma de escrita que seja próxima da realidade do seu leitor. Não adianta, esse é um conselho fundamental, não adianta você escrever um livro com inúmeras palavras bonitas, sendo que o seu leitor não tem o vocábulo suficiente para compreender a sua ideia. É como eu falei, não adianta o autor estar escrevendo uma coisa e quando o leitor vai fazer a sua análise, entende outra coisa. Isso é muito complicado, porque o autor cai naquele processo que ele disse que ele quis dizer uma coisa e o leitor entendeu de outra forma. Mas você pode questionar, cada um tem a sua interpretação, realmente, cada um tem a sua interpretação. Mas, para que a sua ideia seja objetiva, é necessário você modificar o seu vocábulo. Você colocar um vocábulo, primeiro, objetivo, e segundo, um vocábulo coerente, um vocábulo que tenha um fácil entendimento. Porque assim, quando o livro tem bastante entendimento, né, quanto mais fácil for o seu livro, melhor ele será lido. Então guarde isso para você, tá bom? É uma dica bem valiosa. Bom, sobre a pergunta da Vitória, ela colocou o seguinte: como vocês conseguem divulgar os seus livros e o que vocês fazem? Então, a questão da divulgação, como eu falei aqui, né? Eu divulgo meus livros no Wattpad, eu divulgo meus livros no site, em uma editora chamada Books, no site do Clube de Autores, na Agebook, nossa, são tantas. Editora Garcia, a questão também da Saraiva, eu tenho livros na livraria Saraiva, se você colocar na barra de busca da Saraiva Rafael Silva, você vai ver alguns dos meus livros, inclusive esse, Gritos no Silêncio. Então tem lá Gritos no Silêncio, Emoções Ocultas, Mundo Obscuro, enfim, tem diversos livros. Eu vou até deixar para vocês aqui a foto dos meus livros para que vocês possam ter uma noção do que eu estou dizendo, tá bom? Vou passar a foto para vocês aqui agora. Então, após essa foto que vocês observaram aí, percebam que tudo foi um processo, né? Tem livros que tem uma capa maior, tem livros que tem uma capa menor, mas todos eles eu fui adaptando à minha realidade. Os livros que tiveram uma capa maior foi porque eu não sabia estruturar o tamanho da capa desse livro, né? Que é o 14 por 21. Então o livro acabou vindo no formato 21/29, que é um formato padrão de revistas, entendeu? Então, como eu não sabia nessa época, acabei tendo alguns livros deste tamanho, mas com o tempo a gente vai aprimorando, não é? Bom, um conselho que eu dou a vocês: continuem escrevendo seus livros. Para manter o foco da escrita de vocês, procurem um momento em que vocês possam se concentrar. Geralmente eu coloco uma música, algo baixinho, algo que eu consiga me dar uma inspiração, porque assim, a principal dificuldade do escritor é encontrar inspiração. Não adianta você ter inúmeras ideias e você não consegue ter uma inspiração suficiente para isso. A questão do marketing vem de acordo com o seu desenvolvimento durante a sua escrita. Se você tem uma boa escrita e você consegue ter êxito, consegue ter
divulgação através de seus amigos, através de status, através de páginas de Facebook, páginas de Instagram, que é uma página que é um serviço que está tendo uma divulgação muito forte, que o Instagram você, além de convidar seus próprios amigos, vem outras pessoas também e seguem e acompanham o seu trabalho. Isso é muito interessante. Então, assim, o conselho que eu dou para vocês é esse: paciência, e com tudo vai dar tudo certo, né? E a questão do Royale, né, a questão do dinheiro, é algo que é processual mesmo. No início a gente não consegue ganhar assim um quantitativo necessário, mas você consegue ganhar uma porcentagem, e de porcentagem em porcentagem vocês vão conseguir grandes coisas. Isso eu garanto a vocês, porque é uma questão de experiência minha mesmo. Então eu comecei em média aí ganhando 8, 9 reais aí por venda de livros, e depois eu consegui um alavanque aí para 250 a 300 reais. Eu já cheguei a fazer também já 400 reais também vendas. Então tudo depende do marketing que você investe. Essa capa aqui, que tem essa qualidade do Grito no Silêncio, né, essa capa aqui, é de uma editora patrocinada que eu tenho chamada Meta Brasil. Pesquisem mais sobre elas. A Meta Brasil é uma editora muito boa, momento propaganda agora, né? A Meta Brasil é uma editora muito boa, ela fazem um ótimo pacote de serviços, com essa qualidade, capa brilhosa, laminação, fosca, brilho, a capa amarelada, né, que a gente chama de pólen. Então, enfim, tem diversos serviços lá e eles fazem por quantidades, né? Então, a partir de 10 livros, se você tiver aí uma boa história para contar, fica bem interessante. Lembrando que, para publicar o seu primeiro livro em relação às editoras, você precisa ter no mínimo 100 páginas. Caso vocês queiram saber mais sobre isso, como funciona esse processo de publicação do Word até as livrarias, deixem um comentário aqui embaixo, façam suas perguntas que eu posso fazer mais vídeos explicando melhor sobre isso, tá bom? Grande abraço para vocês, qualquer dúvida, fiquem aqui à vontade, podem perguntar, e é isso. A Arte da Escrita fica por aqui, foi um prazer conhecer todos vocês. Até logo!